Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta terça-feira nós vamos falar sobre sondagens que o volante Eric tem recebido e que podem fazer com que o camisa 26 deixe o Furacão na próxima temporada. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema dessa terça-feira, pessoal, porque surgiram informações ao longo do dia sobre possíveis interessados na contratação do volante Eric para a próxima temporada. A primeira informação, surgida do portal Vozes do Gigante, ligado ao Internacional, relata que o clube gaúcho estaria sinalizando com uma proposta de 2 milhões de euros pela aquisição do camisa 26 do Atlético Paranaense e que essa proposta poderia incluir ou não o volante Gabriel, emprestado pelo Internacional ao próprio Atlético, e o também volante, mas segundo volante Gabriel Baralhas, que disputou o Campeonato Brasileiro desse ano, ou disputa o Campeonato Brasileiro desse ano, emprestado ao Atlético Goianiense. Em um segundo momento, surgiu uma informação da página Território MLS, território da Major League Soccer, lá dos Estados Unidos, informando que o Portland Timbers, clube da Major League Soccer, poderia oferecer 3 milhões de dólares pelo jogador. E a gente vai tratar cada um desses assuntos com um pouquinho de calma. Eu costumo deixar o mercado de transferências em si para ser tratado após a conclusão das competições, né? Inclusive análise de possíveis interesses, recomendações de contratações, análise de possíveis ou prováveis contratados do Atlético. Tudo isso a gente deve ver com um pouquinho mais de profundidade, com um pouquinho mais de frequência aqui no canal Palavra do Atleticano depois do término da temporada. Mas eu vou usar esse caso do Eric para esclarecer um ponto que eu considero importante. Primeiro, o Atlético Paranaense deixou passar o momento de vender o Eric, tá? Eu sempre defendo aqui que o Atlético ele não é um clube de destino final no futebol brasileiro, nem no futebol internacional. Acho que no Brasil nenhum clube chega a esse patamar. A verdade é que o Atlético ele precisa desenvolver e vender os seus jogadores. E se nós formos pegar o histórico recente do Eric, ele chegou a ter propostas na última temporada do próprio Internacional, no começo desse ano. Ele chegou a ter uma proposta bastante alta do Corinthians, que o Atlético optou por não aceitar também, e nesse caso especificamente a gente entende porque a situação econômica do clube paulista não autoriza a gente imaginar que um parcelamento seria pago sem maiores dificuldades pelo Corinthians, mas em julho, agosto desse ano, por exemplo, o Atlético recebeu uma proposta de 5 milhões de euros do CSKA de Moscou, mesmo clube que adquiriu o Kelvin e que é um pagador bastante responsável até onde a gente saiba. Não houve problemas em relação à venda do Kelvin até o presente momento. Então o Atlético teve a oportunidade de vender o Eric valorizado no mercado, um Eric que queria sair do clube, deixou isso claro em mais de uma ocasião, dificultou a sua renovação para tentar inclusive colocar a diretoria numa posição de vendê-lo, e o Atlético forçou a permanência de um jogador que já tinha batido no seu teto técnico, que já vinha numa relação de desgaste com o torcedor, e que depois de um ano, depois de 12 meses, que não é tanto tempo assim, talvez a gente veja propostas de valores bem menores para tirá-lo daqui. E o Atlético, com o jogador ainda mais desgastado, rendendo tecnicamente menos, e com ainda mais vontade de deixar o clube, vai acabar tendo que absorver esse prejuízo, porque não soube, no momento correto, encerrar o ciclo do Eric, capitalizar com o jogador, inclusive sendo que o Atlético poderia contar, por exemplo, com o próprio Filipinho, já desde o começo do ano, que chegou aqui, se destacou e poderia ter ocupado durante mais tempo essa posição. E aí falando um pouquinho sobre a proposta do Internacional, né, porque é a única que envolve algo mais além de dinheiro. Eu particularmente não sou favorável à permanência do Gabriel, eu considero um jogador veterano, já integrado às mesmas lideranças que tomaram conta do vestiário do clube nos últimos anos, com um histórico de lesões graves bastante extenso, e eu acho que o Atlético teria que abrir mão da permanência do Gabriel e focar na contratação de um jogador de repente mais jovem, ou abrir espaço para utilização do Carlos Eduardo Biro, vindo das categorias de base. O Atlético realmente precisa oxigenar essa posição, colocar o Filipinho em posição de prioridade na cabeça de área e trazer um jogador de um perfil diferente do Gabriel para a composição do elenco no próximo ano. Eu não permaneceria com o Gabriel, e isso mesmo considerando que o Internacional topasse liberá-lo aí sem uma compensação econômica, tá? Eu acho que o Gabriel ajudou, reconheço, mas isso não significa obrigatoriamente que ele tem que ficar para 2025. Sobre o Gabriel Baralhas, não é de hoje que ele vem fazendo boas temporadas pelo Atlético Goianiense. Eu acho até que ele pode sim vir para o Atlético e
ser um jogador de composição de elenco, mas também não é um nome que me brilha os olhos, tá? Um jogador de 26 anos, baixo potencial técnico, baixo potencial de revenda, não é um jogador que chega para pelo menos a gente imagina, a gente projeta que não chegue para agregar muito em termos de qualidade e não deve ter um grande protagonismo. O Atlético precisaria buscar um outro nome para reforçar essa posição, além do próprio Gabriel Baralhas. E aí, falando um pouquinho sobre o que pode significar essa saída do Eric, o que eu entendo que seja importante nessa saída do Eric, além do próprio dinheiro que o Atlético colocaria nos caixas para tentar aí sim buscar uma reposição. Eu entendo que o Atlético tem sim que aceitar. O Eric faz parte do grupo de líderes, todos esses jogadores. Caso do Madison, que tem contrato só até 31 de dezembro e deve ser liberado felizmente. Caso do Thiago Heleno, que renovou o contrato para a próxima temporada e talvez ou provavelmente não devesse ter feito isso, né? O Atlético não devesse ter renovado esse contrato. Talvez devesse deixar o clube também, ou provavelmente devesse deixar o clube também. Isso vale para o próprio Eric, isso vale para o Pablo lá na frente, que já não rende tecnicamente há bastante tempo, mas que é sempre um pesadelo fazer um atacante passar na frente dele na hierarquia da escalação, pelo histórico que ele tem no clube, pela proximidade que ele tem com as lideranças do elenco, por ser um jogador identificado com o clube e com a torcida. O Pablo acaba se transformando em um problema, quase que enrolei a língua e falei problema. E além disso tudo, acaba sendo um impeditivo para utilização de uma série de jogadores jovens. Caso, por exemplo, desse ano do Emerson, já foi o caso do próprio Rômulo, que está lá se destacando no futebol turco, é possível que nem volte para o Atlético, é provável que nem volte para o Atlético. Tá na hora do Pablo realmente buscar uma sequência de carreira em outro lugar, e muito me assusta que ele queira permanecer para além de 2025, né? Já manifestou essa intenção. O Atlético precisa urgentemente encerrar uma série de ciclos, e eu acho que essa saída do Eric, caso se concretize, seria um bom começo, mas seria somente isso, um começo. O Atlético precisaria de outros passos para conseguir realmente, vamos dizer assim, trazer novos ares para o vestiário e de repente criar uma mentalidade diferente para o próximo ano, algo que eu considero fundamental para que a história de 2025 seja diferente de toda essa frustração que a gente passou em 2024. Mas quero saber também a opinião de vocês. Claro, o que vocês acham dessas propostas que chegaram pelo Eric? Vocês venderiam, não venderiam? Venderiam para o Brasil, venderiam para fora? Qual que é a preferência de vocês? Deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã, aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.